Boa noite, o Argumento está começando agora. Hoje um programa todo especial. Nós estamos no Parque da Cidade, rodando o Parque da Cidade. Um sucesso tremendo, foi a obra, ou melhor, o empreendimento mais importante, o empreendimento urbano mais importante da nossa cidade nos últimos 200 anos. E a nossa conversa de hoje é com Nelson Chaves, ex-vereador, ex-deputado, ex-conselheiro do Tribunal de Contas, engenheiro, civil e sanitarista. E justamente ele, quando vereador de Belém, teve a ideia de transformar o Aeroclube do Pará, que aqui funcionava, aqui era a pista do Aeroclube, transformar em um grande parque urbano. Foi uma luta longa. Ele vai contar para nós todos os detalhes dessa luta. Boa noite, Nelson. Prazer poder passear aqui no Parque da Cidade com você. Um sol escaldante, né? Mas um sol de julho. Mas é tão bonito, é tão bacana, tanta gente brincando, passeando, que dá um prazer tremendo. Oi, Mauro. Que alegria. E um sol de júbilo, não é? Porque aqui nós estamos festejando uma luta que você foi protagonista dela, pelo seu apoio de sempre, desde o início, de 1989, quando eu tive a oportunidade de propor que na área onde estava o Aeroclube do Pará, nós pudéssemos transformar esses 50 hectares de área urbana no centro de Belém, elevada, portanto sem problema de enchente, de coisas que pudessem atrapalhar o usufruto pela população de uma área tão nobre, tão especial. E a partir de 1989 nós tivemos essa oportunidade de fazer a colocação para a sociedade, e a sociedade abraçou a ideia lá em 1989, a imprensa de extrema importância também, assinando embaixo praticamente que era possível plenamente nós transformarmos uma área que servia ao Aeroclube, que, embora com relevantes serviços prestados ao nosso estado, atendia uma população em torno de, no máximo, 10 mil pessoas ao ano. E foi um trabalho de convencimento, e nós tivemos que essa área se transformasse num parque urbano que Belém não tinha, e agora, a partir de agora, tem. Ela poderia realmente reverter numa condição de vida muito melhor para a nossa cidade. Agora, Nelson, conte para nós sabemos que tem um livro que vai ser lançado no próximo dia 6 de agosto, lá na Assembleia Legislativa, contando detalhadamente essa luta. Quer dizer, foi um vereador que propôs, e de lá para cá? De lá para cá, eu sempre disse que, por todas as condições que Deus me permitiu passar na vida pública, nos cargos que eu tive a honra de ocupar, mas, sobretudo, o grande carimbo de todos nós é o carimbo de cidadão. Então, eu estive no Legislativo Municipal, depois fui ao Legislativo Estadual e depois fui ao Tribunal de Contas do Estado, mas o carimbo que sempre me animou, sempre me honrou muito, foi o carimbo de cidadão. Então, dada aquela ideia, ela repercutiu muito grandemente e nós tivemos, primeiro, uma oportunidade muito intensa de que esta proposta não se partidarizasse. Ela não foi a proposta de um vereador ligado a alguma sigla política. Por quê? Porque eu queria trazer essa proposta como uma proposta da sociedade de Belém. E só assim ela ia vingar. E foi o que aconteceu, quer dizer, não houve partidarismo, não houve divergência a respeito desse aproveitamento, porque todos, logo no início, ficaram de acordo, especialmente ratificada pela visão da sociedade expressada pela imprensa, da qual você foi, como disse, com outros amigos, infelizmente, alguns saudosos já não estão aqui, como Luiz Paulo, como Rubens, como Raimundo Mário, que conduziram a opinião pública no sentido de que isso era viável. Então, não havendo a partidarização, nós fomos para o convencimento das entidades, da sociedade civil organizada, sem que houvesse qualquer carimbo de radicalização. Agora, e quero fazer, só para questão de justiça, um registro ao Aeroclube, porque você não viu nesse período todo em não que essa fizeram luta... oposição. Não, houve um diálogo muito franco, fraterno, compreenderam a situação que era importante, nós sempre respeitamos a instituição e hoje nós todos, eu tenho certeza que inclusive os nossos profissionais da aviação civil de menor
porte, quero dizer, que não seja jato, aviões de menor porte, tenho certeza que estão felizes, estão abrigados no aeroporto de Valdecans, talvez até com muito maior segurança. E você vê aqui as imagens, e como se diz muito, contra fatos não argumentos, quer dizer, essa grandiosa área que está à disposição agora, nós estamos aqui de tarde, você vê como já está movimentado isso. No dia da pré-inauguração que o governador Helder fez, foram registradas aqui 16 mil pessoas. Quer dizer, uma coisa que nos dá ampla alegria, uma satisfação enorme de ver. E numa localização ideal, né? Especial. Que puxa aqui a segunda légua da cidade. Exatamente. Pega a área metropolitana. Inclusive, se você for em linha reta pelo Almirante Barroso, o limite com a Ananindeua, por exemplo, não está a 2 quilômetros de distância. Então, a região metropolitana de Belém, os bairros de Belém, até os bairros centrais, porque se você for observar aqui, no parque de estacionamento há dezenas de veículos nesta hora da tarde. Quando chega, eu estive aqui um outro dia, quando chega assim de noitinha, a afluência é maior ainda, porque o clima fica ameno, é aquela ventilação que vem da Bahia, um local agradabilíssimo. Eu tenho oportunidade de testemunhar isso, porque há alguns anos na minha vida, quando estava na condição de engenheiro, dirigindo o DNOS, nós recuperamos para Belém 60 hectares, onde hoje está o conjunto Promorar, que é logo adiante daqui. Então, aquela hora da obra, que eu me recordei muito quando vim aqui de tardinha, era a hora que a gente gostava de chegar, porque vinha aquele vento gostoso, só que aqui você tem um parque que não fica a dever, eu quero até dizer que não fica a dever a nenhum parque do mundo, pelo que a gente está constatando aqui, parabenizar o governador Helder por essa iniciativa, por ter acreditado. Agora, Nelson, vamos pautar essa nossa história. Bem, você era presidente da Câmara Municipal de Belém, assumiu interinamente a prefeitura, com a viagem do prefeito Chefan e do vice Rezende, e lá você foi entrevistado por uma repórter que lhe perguntou: Nelson, o que é que você faria se realmente fosse o prefeito efetivo? E aí foi que você teve o estalo do parque. Foi no início do nosso mandato. Eu acho até que por generosidade do prefeito, à época, o Said e o saudoso Rezende de vice, eles diziam para mim: nós queremos que tu sentes na cadeira de prefeito, né? Então, com 3 meses de mandato, eles se ausentaram para tratar, obviamente, de assuntos de interesse do município, e me deram a honrosa oportunidade de ser prefeito interino. Quero, por uma questão de justiça, minha memória não me trai absolutamente. Quem me perguntou isso foi uma jornalista, colega sua, que hoje sei que está numa brilhante carreira de magistério, que foi a jornalista Tânia Monteiro, da TV Liberal. Eu estava despachando na sede da prefeitura e era exatamente a equipe jornalística que cobria as atividades da Câmara, enquanto eu presidente. E ali, chegando na condição de prefeito interino, o pessoal do gabinete anunciou: olha, é uma equipe de reportagem que gostaria de entrevistar. Eu disse: claro, pode mandar entrar. E ali decorreram as perguntas naturais que se faz a um prefeito, né? A questão da pavimentação, a limpeza das ruas, aquela coisa toda que o prefeito tem que cuidar. E o prefeito, na minha visão, é o síndico da cidade, né? E ao final, veja só como o Frei Aristides Pirova, nome de saudosíssima memória, que tive a honra, junto com Antônio Armando, de dar a ele a cidadania do estado do Pará, um homem extraordinário lá com um trabalho junto aos ancenianos na colônia de Marituba, dizia que as coincidências boas são formas que Deus mostra a presença nas nossas vidas. E ali foi, na última pergunta, ela disse que você poderia propor para Belém, ou queria fazer para Belém, fosse prefeito, não interino, mas um prefeito de mandato inteiro. E eu não sei, essa é aquela história, a coincidência. Se não houvesse essa pergunta, eu não teria feito a resposta. Eu disse: Tânia, eu gostaria que Belém tivesse um parque urbano na área do Aeroclube. E quero lhe explicar, e para os que não sabem, que você estava iniciando essa sua brilhante carreira de jornalista, a minha campanha de vereador em 88, que você deu uma coordenação exuberante, era uma campanha de escassos recursos para enfrentar uma eleição. Eu poderia ter nessa campanha para vereador dito: olha, eu quero construir um parque, uma promessa de um candidato. Ou mesmo na presidência da Câmara, que eu abria
os trabalhos e fechava. Então poderia falar. Nunca falei disso, por isso que eu digo a coincidência. Em 3 meses, na presidência da Câmara, abria, uma Câmara que eu tenho muita recordação, porque foi uma Câmara maravilhosa, companheiros de todos os partidos, de grande generosidade comigo, tenho saudade desse tempo. E eu poderia falar no Parque de Belém. Mas foi aquela pergunta que me despertou, e ele vai dizer, mas onde tu estavas pensando? Não, eu naturalmente, porque tive um trabalho muito ligado aqui, nessa área hoje da Júlio César, que se chamava Maracangalha, anteriormente somente Maracangalha, que quando acadêmico de engenharia eu trabalhava no Instituto de Pesos e Medidas e me foi determinada a tarefa de fazer, vamos dizer, a marcação da pista para a aferição dos taxímetros. Isso eu estou falando de ano de 1968, 69. E eu vim para cá com outros colegas de engenharia fazermos a medição da pista para que a aferição dos taxímetros ocorresse. Anos depois, já no 79 para 80, né, eu fui nomeado diretor regional do DNOS e tive, sob a minha responsabilidade, por um programa de recuperação de áreas para um programa habitacional que era feito pelo Ministério do Interior, de recuperar áreas para o assentamento populacional de pessoas que estavam ocupando áreas que deveriam ser trabalhadas para melhoria de drenagem e de condições de vida. E ficou ao nosso cargo a recuperação dessa área que pertencia ao governo do Estado, mas foi recuperada com recursos do governo federal para se instalar o conjunto Promorá, atrás do conjunto Providência, que já existia. E o que foi o conjunto Promorá? Nós aterramos uma área de cerca de 60 hectares para lhe dar a grandiosidade desse volume de terra utilizado. Foram 2 milhões e 100 mil metros cúbicos de aterro, que possibilitou depois o governo do Estado a fazer a construção do conjunto Promorá, que no que se refere ao trânsito urbano, você hoje sai da Júlio César e vai a Arthur Bernardes, coisa que não era possível. Depois veio o conjunto da CDP e tive também, na minha atribuição, a dragagem e retificação do Igarapé São Joaquim. Foram 3 quilômetros tudo aqui no entorno. Você já está aqui no entorno, que hoje se pensa no São Joaquim para o Parque Linear. Naquilo nós fizemos a drenagem, a dragagem, melhor dizendo, e a retificação desse canal. Agora, então essa área ficou na minha cabeça só para complementar a sua pergunta. Então eu acho que naquele momento, uma coisa que fica encravada na nossa memória, isso que eu pensei naquilo só. Até ali porque você devia passar muito aqui próximo, todo dia. Passava, quase todo dia. É natural. Então foi aí que surgiu a ideia. Mas eu lhe pergunto o seguinte, aí teve a ideia de um vereador, você recorreu aos mandantes do momento, né? O prefeito, o governador e assim por diante. Você recebeu logo apoio? Olha, Mauro, deixa eu te dizer um negócio. Eu sempre recebi muita gentileza nas minhas incursões nesse sentido, pela minha atuação política, e procurei ter um político que fazia intervenções de maneira firme, mas nunca recorria a qualquer tipo de divergência de ordem pessoal, de maneira que me foi possível falar de lá para cá com todos os prefeitos e com todos os governadores que me recebiam com muita gentileza, né? E achando que era uma ideia que poderia vingar, porém nunca chegaram a tomar uma atitude definitiva no que se refere àquela história. A ideia é muito boa, mas eu compreendo. Envolvia a possibilidade de entidades em nível federal, não é? Possivelmente com a Força Aérea e infraero, enfim. Era Brasília. Era Brasília que normalmente. Então talvez dissesse, olha, vai dar muito trabalho, esse é um sonho do Nelson, isso não vai acontecer. E eu não perdi a esperança, né? Eu não perdi a esperança e continuei lutando. E aí entra a importância disso. Quando eu senti, porque isso foi a proposta em 89, ela ficou assim tipo um óvulo congelado, né? Só vocês da imprensa que falavam aqui e ali, por algum momento, a questão do parque, mas não havia assim uma intensidade nessa cobrança, que ela veio a se intensificar no ano de 2016, onde houve um pavoroso acidente aqui, com a queda de uma pequena aeronave. Morreu, exatamente. Porém, nesse momento a população toda deve... mas porém eu quero lhe dizer o seguinte, como eu sempre mostrei que o que era importante era o título de cidadão, eu nunca abdiquei da ideia.
eu continuei lutando por ela, mesmo sem ter mandato popular, né? E indo depois para uma instituição, de certo modo, fechada, como o Tribunal de Contas do Estado, que não me permitia, sob pena de sair, talvez, na avaliação de alguns do meu trabalho diário, mas absolutamente isento de qualquer conotação política. Por isso que eu falei no início que o importante é que não houve partidarização. A sociedade, não foi o Nelson, foi a sociedade que tomou conta do processo. Então, nesse sentido, o que é que eu fiz? Eu fui recorrer a quem poderia me ajudar. Então, a Assembleia Legislativa, por meio, até com muita gratidão, o deputado Júnior Ferrari, veio em apoio à ideia, a Câmara Municipal, por meio do vereador Paulo Queiroz, e fui buscar um apoio que acho decisivo para o convencimento futuro do próprio governador Helder. Eu tive a honra, a alegria, o prazer de receber da minha classe, por meio do Conselho Regional de Arquitetura, e faço aqui uma remissão com muita saudade para o meu colega Albério, que era o presidente do CREA naquela ocasião, e as entidades ligadas à engenharia, Senduscom, Clube de Engenharia, ADEME, então, todos eles foram de uma solidariedade incrível. Então, o que aconteceu? Agora, não teve oposição nenhuma? Ninguém levantou assim, olha, talvez não seja o ideal, vamos fazer uns prédios lá. Eu quero te dizer até que possa ter havido, mas como essas coisas menores, eu sempre, como eventualmente uma crítica que seja, que não leve a nada, eu até nem respondo, porque para não recorrer àquela expressão do Nelson Rodrigues, que toda unanimidade é burra, talvez um ou outra, mas que não houve sustentação. Né? Mas olha, vai levar porque nós ali tínhamos condições de levar. Para onde vai o Aeroclube? Surgiu depois o Valdecanos, mas poderia ter sido para Outeiro, e eu quero me lembrar aqui do meu saudoso amigo Mariano Clautal, ambientalista conhecido. Que não deveria querer muito. Homem muito, então ele ia lá comigo na cama, Nelson, tu vai levar, queres que levar? Eu disse, não, Mariano, eu não estou discutindo, quem vai discutir esse local é o pessoal da Infraero, eu não entendo de aviação. Mas as eventuais divergências nunca cresceram, todos foram vendo a aceitação, que era um projeto, e hoje aqui, imagina, como eu sei da tua felicidade de ter acompanhado essa luta, como me sinto aqui, de ver posso já dizer, uma multidão numa pré-inauguração, né? uma visão que eu quero também dizer e fazer um realce importante, que você me perguntou, os governadores, os prefeitos, então eu quero lhe responder, concretizando a resposta à sua pergunta. Todos me trataram muito bem, mas só como quem dizia no passado, pegou o peão na unha foi o Helder. Então vamos a um breve intervalo, e na volta eu queria que você explicasse como é que o Helder chegou no Parque da Cidade. Ok? Vamos explicar. A gente volta já. Bem, estamos de volta com Argumento, um programa especial gravado no Parque da Cidade, ao lado de Nelson Chaves, aquele que há 40 anos idealizou esse logradouro aqui, onde pousava e decolava avião. Mas, Nelson, nós, no primeiro bloco, falamos de toda a luta inicial, de procurar vários governadores, vários prefeitos, precisava de muito apoio. Mas teve um momento em que o então ministro de Temer, Helder Barbalho, resolveu assumir a causa, né? É isso que eu queria que você explicasse para nós. Qual foi esse momento? Ele não era governador do Estado, ele era ministro de Estado. Não era, você foi testemunha. E eu resolvi dar uma satisfação para a sociedade de Belém, para a imprensa que tanto nos apoiou, né? na concretização daquela proposta para muitos inexequível. E resolvi no Hotel Mercury, com a gentileza lá do nosso amigo Bulhosa, fiz uma reunião, você esteve presente com outros companheiros da imprensa também, para dizer para a sociedade que eu tinha esgotado todos os níveis de reivindicação que eu poderia, porque eu escrevi inclusive a 2 presidentes da República. Escrevi a presidente Dilma, escrevi ao presidente Temer, reivindicando a área para a cidade de Belém, que
porque achava que aquilo era um merecimento nosso, a sociedade. esta área aqui, que foi inicialmente uma fazenda de Valdecano. Exatamente. Durante a guerra a União tomou conta, também, a aeronáutica passou a administrar, tinha o Parque da Aeronáutica. Sim, mas de uma forma ou outra, no nível de esfera federal. Sim. Então eu resolvi fazer as cartas aos presidentes e historiando tudo isso, pedindo era a devolução da área para Belém, não é? Para não dizer se era para a prefeitura, se era para o Estado, porque uma pessoa física não podia reivindicar a área para mim, ou quem me dera tivesse um dinheiro para comprar isso, jamais, né? Então fiz a manifestação para os presidentes da República, mas a coisa não surtiu efeito. E eu não queria passar para a sociedade, para a imprensa, tanto sociedade e imprensa que tanto me apoiaram, mas esse aqui foi um sonho cidadão, de verão. Queria aparecer, não era, eu tinha a convicção do técnico. E a manifestação da sociedade por meio da imprensa era a convicção de que era uma coisa séria para a sociedade de Belém. Então fiz uma reunião em que eu dizia para eles, olha, eu estou agradecendo para nós aqui, irmão, tudo bem, como vai? Nós estamos agradecendo aqui esse apoio, mas dizer que eu não tenho mais a quem me queixar. Só se eu for me queixar no Papa, o Vaticano, porque é onde eu tive que ir, eu fui. E não consegui, mas eu estou aqui para agradecer o apoio que deram e acho que vou jogar a toalha, como fazem os treinadores dos boxers, né? Quando vê que o seu pupilo não está desenvolvendo bem, joga a toalha. Mas eu queria essa satisfação. Um amigo meu, pessoal, que é seu também, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Fernando Ribeiro, muito ligado ao então ministro Helder Barbalho, disse, Nelson, eu o convidei para o encontro e ele disse, eu vou te levar uma mensagem do Helder, que era ministro do Temer. Então, quando nós finalizamos a explanação a respeito de tudo aquilo que eu estou lhe historiando agora, o que é que aconteceu? O Helder mandou um depoimento dizendo que não estava lá conosco, porque os compromissos de ministro levariam a Brasília, mas que ele estava lá se comprometendo a destravar em Brasília os impasses a respeito do parque. Foi magnífica essa manifestação, altamente positiva. O tempo corre um pouquinho e logo depois a eleição para o governo, o Helder elege o governador. Eu quero até de relembrar isso, que foi objeto de uma pergunta sua, o Helder já tomando posse do governo do Estado, e você me perguntou numa entrevista logo em seguida, e aí, Nelson, o que é que você espera do Helder agora como governador? E eu disse para você, de uma maneira recheada de humor, disse, olha, Mauro, eu espero que o governador não desminta o ministro, porque ele como ministro ia destravar, então como governador tenho certeza que ele vai, e foi o que aconteceu. O que é que ele fez, na verdade? Aí ele lutou, foi a Brasília, mesmo no governo anterior, que não era partidariamente alinhado a ele, foi destravando todas as dificuldades, superando os obstáculos. Eu próprio fui a Brasília testemunhar o acordo com o ministro Tarcísio, que hoje é governador de São Paulo, estava tudo a ser finalizado. Quando chegou no final do governo do presidente Bolsonaro, houve um problema que o ministro Paulo Guedes queria vender a área. Queria vender junto com outras no Brasil todo, e a coisa ficou um pouco encrencada. Houve eleição. E resolveu fazer uma permuta, vender para o Estado. Exatamente, o Estado tinha já passado, já tinha pago 25 milhões para construção. Para transferir o Aeroclube. Os hangares do Aeroclube, porque não houvesse solução de continuidade no serviço deles, o que é justo, né? Ninguém queria interromper a atividade dele, e nessa ação política, né, partidariamente convergente, a área foi liberada. Ele teve a gentileza, como lhe digo, fui a Brasília para testemunhar a assinatura dessa doação, e daí para frente, de fato, a coisa foi formalizada, o governo do Estado passou a ter a posse da propriedade do terreno, e ele fez depois um processo de licitação para determinar o projeto a ser executado aqui. Houve uma consulta, nós fizemos inclusive também, além do apoio da sociedade, também se constituiu por meio da petição pública. Nós abrimos lá atrás uma petição pública e a sociedade com mais de 3.000 assinaturas apoiaram o nosso projeto, de forma que o Tribunal de Justiça se manifestou favoravelmente, como eu disse, a Assembleia e a Câmara Municipal, sociedade como um todo, as entidades, a Associação Comercial, Federação das Indústrias, pessoas que escreviam pelo jornal. Então o governador também, logicamente,
sei que tem consideração por mim, como reciprocamente tenho a ele. Se fosse só uma ideia do Nelson, talvez não tivesse força. Mas ele viu que essa ideia ela é amparada amplamente, como você está testemunhando aqui. Isso aqui nós estamos num momento de pré-inauguração, que daqui a pouco tempo vai ser... Quinta-feira de julho. Uma quinta-feira de julho, uma coisa nunca vista na realidade, e eu quero dizer, é até indescritível dizer, a sensação, a emoção, a alegria que eu sinto de ver aquilo que uma pessoa que se dedica à vida pública deseja como um prêmio máximo, é saber que algo foi feito em benefício da sociedade e que nós estamos testemunhando amplamente aqui. Quero também fazer uma menção por questão de justiça à equipe da Vale, que foi quem executou. Porque houve aí a grande sorte, né, da vinda da COP. Lula e Helder conseguiram uma COP. Eu quero lhe abordar este assunto, mas vou lhe recuar um pouco no tempo. Quando o governador, isso dá inclusive mérito para ele, você sabe que muitas vezes na vida pública, já exerci cargo público, muitas vezes governantes, dirigentes, nem iniciam uma obra porque sabe que no seu período de governo não vão ter tempo para concluir. Quando, olha, o apoio que o pessoal da área de engenharia me concedeu na proposta é de 2014. 2014, o nosso encontro lá no Mercury foi em 2018, né? Então eu procurei articular com a sociedade. Quando o governador aceitou isso, não tinha prenúncio de COP. Quer dizer, ele viu e teve a grandeza de saber, chegamos a conversar sobre isso, que um período de governo não seria possível de concluir um parque desse tamanho. Demandam 10 anos. São 50 hectares. Belém, só para lhe dar ideia, nos últimos 15 anos, perdeu aí por volta de 20 bosques Rodrigues Alves da cobertura verde. Esse aqui são 4 bosques. Vou lhe dar um exemplo da perda da nossa cobertura vegetal. Só a João Paulo, que não existia. Você já viu o quanto da cidade. Eu, inclusive, já fiz isso numa conferência que fiz na Ideflor. Já sugeri lá, estou pensando sugerir ao aqui governador. Exatamente são 4 bosques Rodrigues Alves. 4 bosques Rodrigues Alves. 81 campos de futebol. Em torno disso, e numa área grandiosa, você vê toda elevada. Então, quando houve a crença do governador em fazer o projeto, não existia a COP. A existência da COP, obviamente, acelerou a condição dos recursos financeiros. E houve uma troca, o que eu sei, né, eu não participei, mas sei que houve uma compensação com a Vale pelo débito fiscal que havia com o Estado e fez essa maravilha. Eu quero elogiar os técnicos da Vale. Eu estive aqui 2 vezes apenas no decorrer desse processo, mas vi até a emoção deles no dia da pré-inauguração pela concretização e pela possibilidade de levarem à sociedade uma conquista desse tamanho. De maneira que nós temos outra coisa. Eventualmente aqui e ali pode aparecer uma pequena... Aqui é normal, isso aqui é um parque que vai se consolidar ao longo dos anos para a nossa geração e para gerações futuras. Agora, Nelson, o parque está definitivamente agarrado à COP. O que seria uma COP em Belém sem um parque também, da cidade? Exatamente. E o que seria o parque sem uma COP? Exatamente. Então o parque seria... Eu tenho certeza que ele seria construído vagarosamente. Sim. Nós não teríamos não teríamos oportunidade de estar conversando agora e talvez essa nossa conversa, se Deus permitisse, seria daqui a alguns anos, né? Não sei quantos, mas agora isso, e mostra também a população, eu sempre digo, só vai sentir a importância deste parque, por exemplo, agora, por uma questão que tem que ser feita de ser entregue a área para a ONU, porque vem aqui. E esses dias aqui tem se repetido. Eu mesmo tive com a minha mulher ontem aqui, andando, vendo a movimentação das pessoas, e isso encanta a gente, porque é tudo que Belém precisa. Nós temos praia, Mauro. Nós somos uma cidade banhada pelo rio, que nós não temos orla, que é um outro programa que nós temos que fazer. O parque aquático do parque está lotado. Pessoas de biquíni, de maiô. Sim, com certeza. Sabe o que é isso? Eu acho que é uma aspiração da sociedade. Porque na medida em que você proporciona outra coisa, você vê a meninada jogando futebol, jogando vôlei, jogando basquete, e a outra coisa que eu quero chamar a atenção. As pessoas precisam prestar atenção nisso. O lazer está no artigo 6º da nossa Constituição. O lazer está equiparado à educação, à saúde, à previdência. Né? Então, hoje você vai ver a questão das doenças, o que está ali por uma questão de depressão,
de ansiedade, está lotando os postos de saúde. Os psicólogos estão aí, e os médicos. É um problema de saúde pública que isso aqui ajuda a resolver. A pessoa pode vir para cá e fazer uma despesa numa instalação da gastronomia, outra que queira fazer, mas ela pode simplesmente vir para cá, como se chama, espairecer, para essa beleza, ver o final de tarde como nós estamos aqui, embora com o sol ainda forte, você já vê aquele vento gostoso da tarde chegando, né? Os empinadores de papagaio conhecem muito bem isso, porque o vento vem da Bahia, vem soprando nessa direção, de maneira que é um festejo extraordinário que a gente vê que é... E o impacto positivo para a cidade é muito grande. Como é que você vê agora, a curto prazo, o entorno? Eu acho Deve ter uma corrida imobiliária, né? Como foi nos outros parques mundo afora. Pode ter, talvez, aí já é uma questão da questão da altura de prédio, imediatamente é uma valorização da área em todos os sentidos. Você está presenteando uma população com uma área da melhor condição para que todos possam, e eu faço muito questão de ver isso. Você já está vendo aqui a diferenciação, por exemplo, na faixa etária. Você tem pessoas com uma faixa etária bem elevada e criancinhas. Você vê aqui pessoas que têm provavelmente uma condição econômica, financeira de maior perspectiva, outros de um poder aquisitivo menor, mas todos usufruindo democraticamente desse espaço. Tem que é de espaço para todos, é como tem dizia a música, né? A Praça Castro Alves é do povo, né? Isso aqui é a grandíssima praça de Belém, 4 vezes a área do bosque, as pessoas se integrando, caminhando, pegando o sol de manhã, de tarde, de tardinha. Isso aí dá uma... Tem gente que já está reclamando do sol, mas é um parque que surgiu agora. Claro. Há 1 ano e meio ainda pousava eu quero dizer, aqui, você né? hoje aqui pode, eu vejo que já há providências, né, e adotadas, e sempre eu gosto de ratificar minha expressão de admiração à equipe técnica da Vale, a colocação de certas tendas para atenuar a incidência dos raios solares. Claro que na hora do almoço, daquela faixa intermediária até 3, 3,5, você vai ter. Mas nós estamos, momento, né? Agora porque tem uma as coisa, árvores ainda estão crescendo. nós estamos acostumados com isso e vamos ter local para nos abrigar. Mas o importante é que a meninada, quando quer jogar bola, ela joga 9, 10, 11 horas da manhã. Ela joga, agora nós não... Isso aqui não é uma praia, mas ela é um pulmão que se assemelha a uma praia. As pessoas vêm para cá e você está vendo aqui a filmagem dos nossos companheiros, estão mostrando aí as pessoas arrumadas, numa quadra, estão agora ali no beach tênis, né? Ou ali no futebol, está no basquete, que isso é vida para a cidade. Sobretudo, isso é vida para a cidade. E eu acho que, do ponto de vista, não leve isso com vaidade, não é orgulho, mas uma sensação enorme de alegria, de poder modestamente ter colaborado com uma ideia. Você chega à conclusão que valeu a pena a luta de 40 anos. O que você me diria? Não é? Até encontrar... Eu quero te dizer que com a visão que nós estamos tendo, e se Deus me desse essa oportunidade, valeria uma luta de 80 anos, não só de 40, porque isso aqui é uma conquista que fica. O governador fala sempre, até eu, como tive a modesta iniciativa de idealizar este parque, ele diz que é a maior intervenção urbana na cidade de Belém nos últimos 100 anos. Eu não tenho dúvida que seja. A população de Belém, que está nos mostrando aqui, sabe também que é uma afirmação absurda. E outra coisa, faço a questão de... área da cidade que não tem praça. Não tinha. E quem foi prejudicado aqui? Ninguém. Quer dizer, o Aeroclube está abrigado. Muito bem, obrigado. Não criou nenhum problema em Valdecães. Volto a louvar a atitude deles. Foram realmente também de uma gentileza expressiva, né? Não criaram nenhum tipo de problema. E quem ganha com isso é a nossa cidade. Mas eu volto a ratificar aquele ponto. Não houve partidarização em nenhum momento. Realmente essa vitória é uma vitória da cidade de Belém. Foi feito, o governador tem todos os méritos, mas não houve aqui uma proposta de um partido tal ou qual. Quando eu fiz, o governador fez como governador do estado, dando para a cidade de Belém uma área expressiva para o conforto da população. Isso é inegável, isso não há o que ser discutido. Então é momento que penso que a cidade festeja. De festejo, de alegria sobretudo. Nelson, mostrando que é possível sim fazer a coisa bem intencionada, e quando o interesse público está acima de tudo, você pode inclusive, porque pode haver vozes divergentes, mas quando a gente busca o interesse público, o interesse coletivo,
obviamente que é uma resultante desses pensamentos. Nelson, agora no dia 6 de agosto tem o lançamento do livro Parque da Cidade, né? Um sonho que foi realizado. Você sonhou, idealizou, o governador Helder veio e efetivou a questão, né? Sim, claro, com todos os méritos. Efetivou, foi feita uma licitação do projeto. O sonho, se não tivesse execução, não existiria, como também a construção, se não tivesse o projeto, sonho, não é verdade. Então, não, a coisa casou, né? e a cidade tem que agradecer tanta coincidência, tanta felicidade, né? Como eu falei há pouco, de uma COP, de vir recursos, de ter possibilidade. E eu modestamente agradecer a confiança do governador novo, que tenha acreditado no projeto, né? Que topasse a coisa, porque você já imaginou o que é, né, brigar em Brasília. Nós vimos o que aconteceu no governo Bolsonaro, né, que várias vezes tentaram entregar para o mercado imobiliário, vender a área e assim por diante. Há outras lutas que eu acho que nem se deve relembrar, porque também não prosperaram, mas houve gente que tentou fatiar em outras atividades, e a nossa luta, porque aquela história estava sem mandato. Por isso que eu te digo, não me considero realmente uma pessoa audaciosa. Só o carimbo de cidadão me sustentou e o apoio que eu tive da sociedade, de vocês, da imprensa. Mas olha, não é por aí, nós temos que preservar essa área, tem que ser um parque para a cidade, para o aproveitamento de todos, sem seccionar qualquer tipo da população, por idade, por condição econômica. Isso realmente é uma coisa. Toda essa história dessa luta está no livro. Está no livro, vamos lá. São 200 páginas, no dia 6 de agosto, na Assembleia Legislativa, que foi uma das suas casas. Já agradeço, né? Você é um livro em parceria da Assembleia Legislativa com o Tribunal de Contas do Estado, 2 casas que você frequentou. Eu agradeço já antecipadamente, logicamente, esta generosidade, esta distinção, esta confiança da Assembleia, onde participei lá, e também do Tribunal de Contas do Estado, e dar esse incentivo cultural à editora extraordinária na condução desse processo, para que fique ao alcance de todos um documento do que foi esta luta, que veio, como você bem disse, de uma fazenda lá no início do século passado, para ter a oportunidade grandiosa de nós podermos trazer a nossa população esta alegria, esta felicidade que todos podem comprovar. Quer dizer, aqui ninguém está fazendo uma fotografia. Este programa seu, sui generis, né, ele está documentando com imagens, né, e dinamicamente, mostrando que, de fato, o que se respira aqui é uma alegria, uma satisfação. E Nelson, que bom que o interesse público foi contemplado da melhor maneira. Em nome da população, representada pelos nossos telespectadores, muito obrigado. Obrigado por essa luta. Não é só ter a ideia, é ter lutado até o final para que a ideia fosse realidade, né? Até encontrar o Helder Barbalho no meio do caminho, que abraçou a sua ideia, e vocês dois juntos hoje estão de parabéns. Muito obrigado por essa entrevista completamente diferente, mas e quem ainda não teve oportunidade de vir ao parque, hoje deu um passeio. Deu um passeio. Isso é uma pré-abertura. O parque, dia 1º de agosto, será entregue para a ONU. Como todos nós sabemos, nós teremos a COP em novembro. E pós-COP, volta o parque a ser aberto e concluído o espaço que ainda não foi feito, porque precisa deixar para os elementos da COP. Sim. Eu agradeço a sua companhia, muito obrigado por ter nos acompanhado nesse passeio no Parque da Cidade. Boa noite.